Fala galera, tudo bem? A gente vai começar agora o estudo dos números complexos. É uma área da matemática que dá um pouquinho de medo nos estudantes normalmente, mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Primeiro eu vou mostrar para vocês o porquê, da onde surgiram os números complexos, por que eles existem, ok? Imagina que você está tentando resolver uma equação do segundo grau, e você parte logo para aquela fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, certo? A hora que você começa calculando o delta, o discriminante, você chega em menos 16. Para essa equação, o delta vai dar menos 16. Normalmente, com delta negativo assim, você já dá aquela desanimada, você já sabe que não vai ter resposta, não é? Bom, a partir de agora, não. Com o delta negativo, a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar a fórmula de Bhaskara. Esse menos 16 aqui do delta, eu vou separar em 16 vezes menos 1. Porque daí a raiz de 16 eu conheço. A raiz de 16 é 4. Agora, com esse 6 e esse 4 divididos por 2, eu consigo simplificar, inclusive. E eu chego nesse tipo de resposta. 3 mais ou menos 2 raiz de menos 1. O que acontece? Para a gente não ficar carregando raiz de menos 1 para lá e para cá, mesmo porque a gente vai fazer conta com esses números, no lugar de raiz de menos 1, eu vou colocar uma letra. Eu vou colocar a letra i. Então, o 3 mais ou menos 2 raiz de menos 1 vai ficar 3 mais ou menos 2i. Ou seja, essas são as duas respostas. Esses dois números são dois números que a gente chama de números complexos. Tudo bem? A gente vai aprender a fazer algumas contas com eles, transformar eles de um jeito, de outro, multiplicar e tudo mais. Tá bom? Para a gente poder fazer isso, vamos primeiro entender o que é a forma algébrica de um número complexo. Olha as duas respostas da equação que eu tinha na lousa anterior. Você percebe que essas duas têm um número real, número normal, mais um outro número real vezes i. Ó, um número real, aqui é menos um outro número real vezes i. Ou seja, essa é a forma algébrica de um número complexo. Um número mais outro número vezes i. Nesse caso aqui, o a é 3. Nesse caso aqui, o a é 3 também. Nesse caso aqui, o b é 2 positivo. E nesse é 2 negativo. Tudo bem? Em todo número complexo na forma algébrica, a gente consegue identificar duas coisas. A parte real, que é a parte que não tem i, e a parte imaginária, que é a parte que multiplica i. Parte real 3, parte imaginária 2. Parte real 3, parte imaginária menos 2. Está aqui, ó. Então, a parte real é a letra A e a parte imaginária é a letra B. Além disso, também é interessante saber que todo número complexo tem um conjugado, que é como se fosse um irmão desse número complexo, só que com o sinal do B trocado. Então, olha só, nesse caso, as duas soluções que a gente tem, uma é o conjugado da outra. Tudo bem? Isso que é o conjugado do número complexo z. A gente troca o sinal do B. Tá bom? Uma coisinha interessante da gente fazer com números complexos é calcular potências de i. Lembra que o i é a raiz de menos 1? A gente vai calcular potências do i, ok? Lembrando sempre que o i é raiz de menos 1. Quanto será que é o i elevado a zero? Bom, é óbvio que é 1, porque qualquer coisa elevada a zero é 1, ok? E o i elevado a 1? É i, porque tudo elevado a 1 dá ele mesmo. E o i ao quadrado? Pense comigo, se eu levar ao quadrado dos dois lados, vai cortar a raiz, vai ficar que o i ao quadrado é menos 1. E o i ao cubo? Pensa se eu multiplicasse por i dos dois lados aqui, ia ficar i ao cubo e menos i. E o i elevado a 4? O i elevado ao 4, eu posso elevar esse lado ao quadrado, fica i a quarta, e esse lado ao quadrado fica 1. E o i elevado a 5? É só multiplicar por i dos dois lados. Ó. E o i elevado a 6? Bom, ó, eu já não sei se você está percebendo o que está rolando aqui. Ó. Vai acabar repetindo sempre. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. E assim por diante. Ou seja, por causa dessa regularidade, eu posso calcular qualquer potência de i. Eu posso, por exemplo, adivinhar qual é o valor de i elevado a 58. Para fazer isso, eu só precisaria descobrir em qual linha que o i elevado a 58 vai estar. E para descobrir em qual linha que o i elevado a 58 vai estar, eu vou ter que fazer o seguinte. O que tem em comum os elementos da primeira linha? O próximo aqui seria o i à oitava. Percebe que eles são múltiplos de 4? E os da segunda linha? Percebe que eles são múltiplos de 4 mais 1? Depois múltiplos de 4 mais 2 e assim por diante. Então, eu preciso entender o que o 58 tem a ver com os múltiplos de 4. Assim, eu vou perceber que ele está na terceira linha. Quer ver? I elevado a 58 vai valer menos 1.
Eu coloquei o i elevado a 58 como nosso primeiro exemplo. Vamos ver como funciona, então, para a gente descobrir o valor de i elevado a 58. A gente começa dividindo 58 por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 dá 1. Desce o 18. Desce o 8. 18 por 4 dá 4, que dá 16, resto 2. Ou seja, 58 dividido por 4 deu 14, resto 2. Esse resto é importante, por isso que eu deixei ele marcado aqui. O i elevado a 58 vai ser igual ao i elevado a 2, que a gente sabe que é menos 1. Entendeu? Quer mais um exemplo? Ó, i elevado a 14.598. Parece meio bizarro, né? Mas olha como é simples. 14.598 dividido por 4, certo? 14 dividido por 4 dá 3, que dá 12, resto 2. Desce o 5. 25 por 4 dá 6, resto 1. Desce o 19. 19 por 4 dá 4, resto 3. 38 por 4 dá 9, resto 2. Se é resto 2, então vai ficar i elevado a 2 de novo, que é menos 1. Tudo bem? Entendeu? Bem tranquilo, né? Na verdade, tem até um truquezinho. Ó. Se a gente tiver um número muito grande assim, você podia fazer só a divisão dos últimos dois, do 98. Mas é que dividir por 4 é tão fácil que eu nem fiquei com preguiça de fazer o resto. Tá bom? Até a próxima, galera. Abraço!